Boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta quarta-feira, 5 de janeiro. Você que mora na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense, veja os destaques. A remoção de parte da restinga da orla da praia de Costa Azul, em Rio das Ostras, está gerando polêmica na cidade. A vegetação foi removida na última semana de dezembro e especialistas na área ambiental afirmam que a forma como o trabalho foi feito fere a legislação. Acompanhe na reportagem. De um lado, a restinga natural da orla da praia de Costa Azul. Do outro, a área completamente suprimida. A diferença entre os dois ambientes é nítida. Grande parte da restinga foi removida na última semana de dezembro. Em novembro de 2021, a Secretaria de Segurança Pública da cidade solicitou ao INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, que fosse autorizada a poda ao máximo possível e dentro dos limites legais da vegetação litorânea da Avenida Costa Azul. Segundo a solicitação, a poda seria necessária para evitar que o local seja utilizado como foco de tráfico e consumo de drogas, além de outras ações criminosas como furtos, roubos e delitos atentatórios à liberdade sexual. A intervenção foi autorizada pelo INEA, mas este biólogo e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade afirma que o que foi feito fere a legislação. E é com muita tristeza que eu chego nesse momento aqui na restinga de Costa Azul, onde era a restinga de Costa Azul. Podemos ver que teve a supressão de vegetação, na verdade a retirada da vegetação nativa que existia aqui. Deixaram somente alguns exemplares das espécies que são fixadoras de dunas, que vivem nessa região. Mas a maioria, podemos ver aqui, ó, foi toda retirada. E agora esperamos aí as autoridades competentes superiores para dar solução nesse impacto que foi feito por interesse próprio do nosso prefeito da nossa cidade. A restinga é, por natureza, uma APP, Área de Preservação Permanente. Tanto o Código Florestal quanto a Lei da Mata Atlântica admitem o tipo de corte de vegetação nessas áreas, desde que essa manutenção seja justificada por utilidade pública, interesse social ou em casos de baixo impacto ambiental. A restinga é um depósito arenoso que se estende paralelamente à costa e abriga vários tipos de arbustos e outros tipos de vegetação, além de animais nativos. Uma das funções da vegetação é formar uma barreira natural contra ressacas no mar. Durante a semana, entre o Natal e o Ano Novo, o prefeito Marcelino resolveu fazer a devastação dessa vegetação de restinga da praia de Costa Azul. Alegou que ele tinha uma licença do INEA para que ele pudesse fazer esse tipo de obra. Descobrimos que a licença apenas permitia poda e cuidado com relação à vegetação, mantendo todas as suas características. Diante da situação e suspeita de crime ambiental, o Ministério Público Federal vai ser acionado. Uma das funções da vegetação é formar uma barreira natural contra ressacas no mar. Em nome de uma insegurança pública por causa de assalto na região e da violência da região, ele resolveu devastar completamente a restinga, desprotegendo a seção de dunas, desprotegendo a seção de areia, desprotegendo completamente a vegetação. Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras esclarece que a integração em Costa Azul decorreu da solicitação do secretário de Segurança Pública, Marcos Rezende, e do delegado de Rio das Ostras, Ronaldo Cavalcante, junto ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que ao ser consultado sobre a necessidade urgente de intervenção de manutenção do paisagismo e manejo da vegetação na orla. A Prefeitura disse em nota que foi encaminhado ainda à Secretaria de Meio Ambiente um abaixo-assinado dos moradores e comerciantes de Costa Azul, solicitando a limpeza e remoção de parte da vegetação da orla, pelo motivo de que o local estava servindo de abrigo para desocupados e usuários de drogas. Dados técnicos da Secretaria de Meio Ambiente informam que depois do remanejo, a vegetação vai rebrotar e será monitorada para que o crescimento aconteça de forma homogênea e as condições visuais se restabeleçam. Em relação à ressaca, o secretário de Meio Ambiente informou que nada será prejudicado ou alterado, pois a vegetação não tem o poder de controle. Agora eu vou falar sobre um assunto muito importante. 4 pessoas morreram vítimas de complicações provocadas pelo vírus da influenza no município de Cabo Frio. As autoridades locais estão preocupadas não só com as mortes, mas com o aumento de atendimento de casos. Alex Maia tem os detalhes.
O cenário é preocupante mesmo em Cabo Frio. Para se ter uma noção sobre o problema, de acordo com dados da saúde coletiva do município, foi identificado um aumento gradativo na procura de assistência na tenda de triagem da Covid-19 para atendimento aos casos de síndrome gripal nos 2 últimos meses de 2021. Somente no mês de dezembro, houve 6.487 atendimentos por síndrome gripal, um aumento de 307,21% comparado a todo mês de novembro. No mês de dezembro, nas amostras realizadas para a detecção do vírus influenza, até o momento foram confirmados 25 casos positivos do vírus. Já no mês de novembro, foram 10. Não há pacientes internados diagnosticados com essa doença no município neste momento. Sobre a imunização contra a influenza, a campanha de vacinação começou em abril deste ano. A vacinação foi dividida em etapas e foi concluída em 30 de agosto, abrindo para toda a população. Os imunizantes permanecem disponíveis para as pessoas que ainda não se vacinaram. Nesta semana, os pontos de vacinação foram ampliados para 27 unidades de saúde que aplicam essa vacina. A Prefeitura de Cabo Frio orienta que, em casos de sintomas leves, o cidadão deve procurar a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado para ser atendido pela equipe de saúde da família. Nestes locais, a população pode realizar exames e testes para diagnóstico da doença e receber os cuidados e orientações necessários. Diante do cenário atual da pandemia da Covid-19 e da gripe influenza, a Prefeitura de Cabo Frio está avaliando se promove ou não o tradicional carnaval de rua. No final do ano passado, a Prefeitura havia confirmado que iria realizar festas carnavalescas, mas com o aumento da preocupação com a gripe influenza e com a variante Omicron da Covid-19, a Prefeitura decidiu repensar na possibilidade de fazer o carnaval na cidade. A Secretaria de Turismo fez uma reunião com outras pastas da Prefeitura para debater o assunto e o carnaval pode ser cancelado. A definição deve ser divulgada nos próximos dias pela Prefeitura. Com o avanço da variante Omicron e do vírus influenza, os municípios de Macaé e Rio das Ostras também podem cancelar blocos de rua neste carnaval. Quem tem os detalhes é ele, Alex Maia. Algumas cidades da região dos Lagos e metropolitana já decidiram em cancelar os blocos de rua este ano. Mesmo com a taxa da variante em baixa, porém, existe um aumento de influenza aqui no norte fluminense e Baixada Litorânea. Macaé e Rio das Ostras analisam o cancelamento dos blocos de rua, evitando assim a propagação da variante da Covid-19. Em breve, os poderes executivos irão se pronunciar sobre a possibilidade do cancelamento ou não da festa de rua. Aqui em Macaé, o boi pintadinho é o mais requisitado. Já em Rio das Ostras, são dezenas de blocos de rua que arrastam foliões por toda a cidade. Devido ao aumento de casos de gripes em todo o interior do estado, a venda de medicamentos disparou. Com a procura de antigripais, os produtos já estão em falta nas principais redes de farmácias. Veja na reportagem. Há pelo menos 2 anos, esse é o possível gesto repetido em todo o mundo. Ou este. É difícil imaginar a nossa rotina sem álcool em gel e as máscaras. Nem o avanço da vacinação contra a Covid-19 diminuiu o interesse dos macaenses por esses 2 itens. E não é só isso. Com o surto da gripe H3N2, a corrida por antigripais e similares triplicou nas farmácias. Devido à grande prescrição médica de antigripais, nós no momento não estamos conseguindo reabastecer de forma adequada para atender todo o público. Mas é importante lembrar que máscara, álcool em gel e antigripais não são as únicas barreiras contra a Covid-19 e H3N2. É necessário estar sempre vigilante. Na farmácia é impossível não ouvir relatos de quem já pegou ou está gripado. Vanja pegou gripe cuidando do filho e depois passou para toda a família. Meu filho primeiro pegou a gripe, aí como a gente precisa cuidar dele, aí eu peguei, meu marido pegou. A gente ficou uns 10 dias gripados, afastados das atividades para poder recuperar. Já Marcelo, com sintomas da gripe, conseguiu comprar antigripal depois de percorrer algumas farmácias. É que já começa a faltar nas grandes redes. Peguei a gripe de sábado para domingo agora. Comecei a apresentar uns sintomas, moleza no corpo, bastante tosse seca. Eu fui pesquisar,
Parece que essa gripe é influenza, né? Aí eu pesquisei alguns métodos para combater, repouso e beber bastante líquido, entendeu? O jeito agora? É ficar em casa repousando direitinho para passar logo. O vereador da cidade de Lajes de Muriaé, no noroeste fluminense, morreu na noite de ontem após complicações causadas pela gripe. De acordo com a Câmara de Vereadores, Gustavo Pinho da Silva teve agravamento do quadro de saúde em decorrência da gripe. Ainda segundo o Poder Legislativo, ele tinha problemas pulmonares. Gustavo completaria 41 anos no dia 10 de fevereiro. A Prefeitura e a Câmara decretaram luto oficial de 3 dias. Gustavo foi reeleito pelo PSC com 502 votos, o segundo mais votado na última eleição. Ele estava no 4º mandato como vereador, presidente da Câmara e secretário de Saúde do município. Em Campos, a vacina contra a gripe está suspensa por falta de doses, exceto para crianças com idade entre 6 meses a 6 anos, gestantes e puerperas, que são grupos com maior risco de desenvolver complicações da gripe. A vacinação terá início às 9 da manhã e vai acontecer enquanto houver estoque. A Secretaria de Mobilidade Urbana e o Hemocentro de Macaé realizaram hoje e segue até sexta-feira uma campanha de doação de sangue. Alex Maia traz os detalhes para a gente. O objetivo dessa ação é facilitar o acesso aos voluntários ao agendamento de dia e horário para comparecimento ao Hemocentro de Macaé. Os interessados podem comparecer das 8 da manhã às 3 horas da tarde, a partir de hoje até sexta-feira, onde foi montada uma tenda na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, que fica na Rua Eusébio de Queiroz, número 678, no centro, para efetuar a marcação. A doação é muito importante o ano todo, mas principalmente nessas épocas de férias e feriado do Carnaval, quando o estoque fica baixo e por Macaé ser uma cidade que atende municípios vizinhos. A Secretaria pede a colaboração dos agentes de trânsito, dos guardas municipais, dos demais servidores públicos e da população em geral, para que doe amor e salve vidas. O DETRO-RJ divulgou um balanço sobre a quantidade de infrações registradas em 2021 em todo o estado. Foram 2.422 notificações aplicadas. Essas foram as infrações registradas nas fiscalizações em ônibus e vans intermunicipais, além do combate aos veículos flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente. Os ônibus intermunicipais lideraram as autuações com 1.248 multas aplicadas. Além dos coletivos, os fiscais autuaram 412 vans intermunicipais e ainda flagraram 762 veículos realizando transporte ilegal. O objetivo das operações é melhorar a qualidade e garantir a segurança nas viagens intermunicipais. No interior, as cidades que mais registraram notificações foram São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Campos. Entre os principais motivos das autuações nos coletivos estão falta de documentação de porte obrigatório, mau estado de conservação, horário irregular, paralisação de linha, além de problemas referentes à acessibilidade. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento que criminosos assaltaram uma mulher na Baixada Campista, em Campos. O crime aconteceu na rua Olímpio Guimarães Venâncio, no bairro Tropical. Os dois suspeitos estavam em uma moto quando viram uma mulher indo para o trabalho. O homem que estava na garupa desce e anuncia o assalto. Ele levou um aparelho celular da vítima, em seguida fugiu. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. Uma batida entre um caminhão de fossa e um carro de passeio foi registrado no início da tarde de hoje na Rua Eusébio de Queiroz, no centro de Macaé. Uma moradora fez esse registro e enviou para a nossa equipe no momento em que o caminhão colide e danifica a parte da frente do carro. Ninguém ficou ferido e o trânsito ficou congestionado. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. A polícia militar recebeu denúncias anônimas que ele vendia drogas no local. Com ele foram apreendidas 213 cápsulas de cocaína e 42 tronchinhas de maconha. O adolescente e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia de Cabo Frio. Agora eu vou falar sobre um crime que chocou os moradores do bairro Engenho Novo, em Araruama. Um homem foi morto com vários tiros e teve o corpo pendurado em uma árvore na manhã de hoje.
A polícia militar foi acionada e fez buscas pelo autor do crime. Mas até o momento, ninguém foi preso. O crime foi registrado na delegacia de Araruama e o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio. Chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ. Moradores da rua Benedito Queiroz, no bairro Turf Clube, enviaram imagens relatando uma enorme cratera no meio da rua. De acordo com as denúncias, a cratera tem causado diversos problemas, tais como dificuldades de mobilidade, pois os motoristas precisam desviar e podem causar sérios acidentes aos pedestres. A coisa está muito feia, tá? Porque a gente já não consegue mais passar aqui, os carros estão tendo que acessar o mato aqui para conseguir passar, e é uma rua principal que... Por meio de nota, a Prefeitura de Campos informou que um técnico da Secretaria foi designado para fazer levantamento no local, com vistas à medida emergencial na rua Benedito Queiroz. Nós recebemos novas imagens que mostram a Avenida Arthur Bernardes, no trecho entre a UENF e a Avenida 28 de Março, sem iluminação. O problema é recorrente e, segundo as pessoas que precisam passar pela via, causa muita insegurança no trecho, pois com a falta de iluminação, a sensação de insegurança aumenta. Nós entramos novamente em contato com a Prefeitura por meio de nota. A Subsecretaria de Iluminação Pública informou que ainda nesta quarta-feira irá enviar uma equipe no local para avaliar o ocorrido, se houve furto de cabos ou se trata de problemas com o transformador ou de manutenção para solucionar o problema. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Então veja como é fácil. O novo salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, não será suficiente para comprar 2 cestas básicas. Fomos às ruas, confira só na reportagem. Para Cláudio, esse aumento não significa nenhuma melhora. É horrível, não dá para nada, que os preços das coisas é o dobro do que a gente recebe. Eu mesmo pela empresa já estou quase 3 anos sem aumento. 3 não, 2 anos, mais ou menos. Entendeu? Sem aumento a gente na empresa. Como vive? A gente é pobre, dá sempre um jeitinho, né? Sempre um jeitinho a gente dá um jeito. Mas no final do mês... Aperta o cinto e vamos começar tudo de novo. Marcelo também não ficou animado com o novo salário mínimo. Analisando as contas que ele paga, ainda não dá para comemorar. Do jeito que os preços estão, do jeito que a gente está passando, eu trabalho na área de saúde, o que a gente vê hoje em dia, R$102 não dá para nada. Não dá para comprar uma caixa de remédio. O reajuste do salário mínimo é o maior desde 2016, mas esse aumento se dá por causa da alta inflação. É que ele é feito com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ou seja, um aumento de 10,1%, muito próximo ao valor da inflação, que será a inflação de 2022. Logo, não houve ganho real no salário mínimo e as famílias vão ter dificuldade para manter as suas despesas correntes, como aluguel, conta de energia, alimentação, conta de água, para o ano de 2022. O salário mínimo para atender às necessidades de uma família composta por 4 pessoas é de R$ 5.969,17. Sem esse valor disponível no mês, no bolso, fica difícil manter os gastos básicos, como vestuário, moradia e alimentação. Os serviços públicos acabam pesando no bolso, além da alimentação. O jeito será gastar só com o essencial. É complicado porque aumentou só 100, mas todo o produto aumentou muito mais que isso, então acaba não vendo vantagem nenhuma nisso. Água, luz? Tudo do mesmo jeito, para mais na verdade, né? Aumentou o salário em R$100, a água aumentou 50, o gás 30, aí é complicado viver.
por si só, é um ano que já traz muitas incertezas para o cenário econômico, onde o setor empresarial tende a retrair os seus investimentos. Ainda alertamos que no final do ano, a partir de novembro e dezembro, a gente tem a Copa do Mundo, né? Como vai ser no Catar, passou para o final do ano. Nesse sentido, a gente acredita que vai ser um ano com alguma dificuldade, principalmente porque o Banco Central já está anunciando que vai haver uma queda de juros, já anunciou 0,5%, o mercado acredita que esse valor possa estar crescendo ao longo desse ano. A Defesa Civil está em estado de atenção em alguns municípios do Noroeste Fluminense. O motivo é o risco de transbordamento do rio Muriaé. A atenção especial está voltada para o município de Itaperuna. Veja na reportagem. Às primeiras horas da manhã, as equipes da Defesa Civil estão vistoriando imóveis que ficam em áreas consideradas de risco. No bairro Carulas, muitas casas que ficam às margens do rio Muriaé estão com quase 3 metros, o que deixa a Defesa Civil em estado de atenção para o risco de transbordo. Nós temos que tomar todo o cuidado nesse momento, para quem mora nessas áreas de risco. E também nós seguimos monitorando como esse valão aqui, conhecido como valão da SEAB, a gente continua monitorando, tanto como também o rio Muriaé, que agora nesse momento está marcando aí por volta de 3 metros e 15 centímetros, está na sua cota de atenção e a gente segue monitorando diuturnamente. Itaperuna foi um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas. Só para se ter uma ideia, choveu 160 milímetros em 3 dias, 60% do que estava sendo esperado para todo o mês de dezembro. Em janeiro, as chuvas continuaram na região. Na área central da cidade, próximo ao Hospital São José do Havaí e o pronto-socorro, as ruas ficaram alagadas. No bairro SEAB, o valão quase transbordou. Como é que está enchendo aqui? Aqui é perto da Igreja Batista SEAB aqui. Olha só, diz que lá para dentro de São Manuel já está transbordando já. No bairro Niterói, a água da chuva também entrou nas casas. Numa das residências mora uma gestante. O cheiro que está insuportável. Eu sei que não é um dos piores lugares, mas o que está dificultando aqui é a questão dali, ó, gestante. Está vendo aquela cadeira branca? Fazia parte do quartinho do bebê. Ela vai ganhar neném em qualquer momento. Segundo a administração municipal, 7 pessoas estão desabrigadas. Elas foram encaminhadas para um abrigo público. Outras 90 estão desalojadas, na casa de parentes. Ao todo, 4.000 moradores foram atingidos diretamente pelas fortes chuvas. Na zona rural, mais estragos, principalmente as localidades de Valão do Cágado e Vargem Alegre. O volume de chuva traz riscos de deslizamentos de encostas. A Defesa Civil está monitorando áreas dos bairros Niterói, São Francisco e Aeroporto. A orientação é que as famílias não fiquem em imóveis próximos a barrancos e procurem locais mais seguros. A Defesa Civil segue monitorando e pedindo atenção de toda a população nesse momento de chuvas fortes de verão.